Bom dia, gente, paz nesse coração lindo, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, pedindo a sua sabedoria para entendermos e aplicarmos a sua palavra em nossas vidas, e eu pedindo a sabedoria para explicar corretamente a sua palavra, meu Pai. Amém. Hoje é dia de gotas de luz e é apenas um bate-papo. Eu vou falar sobre um item sugerido por uma das nossas colaboradoras do grupo, e o tema é como orar salmos, entendendo o contexto da época. Olha, esse contexto da época abrange toda a história dos israelitas. Para a gente entender realmente todo esse contexto, a gente tem que entender a história dos israelitas. Aí nós já fomos de livro em livro, então nós vamos ter que dar uma recordada nisso antes da gente ler o Salmo. Cada salmo ele é único e foi escrito por uma pessoa. Os salmistas mais famosos são Davi, Salomão, Moisés e outros. E hoje eu vou estar citando alguns exemplos sobre esse contexto histórico de como é que eles usavam os salmos naquela época. Venha cá, venha subscrever no nosso canal para ter acesso a todos os vídeos. Curta, comente e compartilhe. Muito obrigada, Deus te abençoe. Mas vejam uma coisa importante, os salmos não são orações. Não são orações. São poesias, poemas ou canções. Então, muitos de nós queremos usar os salmos como orações. Eu vou discutir como fazer isso no vídeo de hoje. Mas muitos salmos não dá para a gente usar em oração. Por exemplo, eu vou ler um aqui para vocês. Salmos 149, 10. Sejam destruídos meus inimigos pelo mesmo mal que tramaram contra mim, caiam sobre eles brasas ardentes, sejam atirados no fogo, ou em poços fundos, de onde não poderão escapar. Esse salmo, ele não pode ser de maneira nenhuma um salmo abençoado, porque nós temos que amar os nossos inimigos. E aí está um exemplo de um salmo que não pode ser usado como oração, porque aí vai entrar num outro lado. Isso aí é para a gente entender a situação daquela pessoa em particular que estava fazendo essa poesia naquela época. Quando a gente usa os salmos, a gente tem que ter em mente que existem estas partes que foram escritas por pessoas passando muitas crises emocionais, crises religiosas. Muitas estavam na idolatria, buscando Deus, um Deus que para eles não era totalmente conhecido, era um Deus ainda desconhecido. Então, naquela forma simples deles, eles colocavam para fora aquilo que estava no seu coração. Agora, isso é poesia, não significa que é algo para a gente orar. Então, vamos agir com cautela toda vez que orando os salmos. Todos nós já entendemos que os salmos é uma maneira de adoração pessoal. Não é algo que Deus está enviando para a gente orar daquela maneira. Não, é algo pessoal, é um poema ou um cântico. Naquela época, eles liam muitos salmos, decoravam e recitavam. Então, era comum uma pessoa gostar de uma parte de um salmo e decorar essa parte, e gostar de outra parte, decora outra parte. E aí o que eles faziam? Eles misturavam os salmos, formando um salmo totalmente novo. E um exemplo disso é quando o rei Davi, ele vai mudar a arca de aliança de lugar. E
ali existe uma celebração muito grande, mostrando muitos cantos, muitas orações, muitas poesias. E vejam que eles vão usar os salmos. De 1 Crônicas 16, de 1 a 7, vai falar dessa mudança dessa arca. E em seguida nós vamos ver 1 Crônicas 16, de 8 a 22, que corresponde ao Salmo 105, de 1 a 15, que eu vou ler para vocês alguns trechos, só para vocês terem uma ideia de como eles usavam os salmos, e a gente pode usar para nós hoje em dia. Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome, anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele, falem a todos de suas maravilhas, exultem em seu santo nome, alegrem-se todos que buscam o Senhor. 1 Crônicas 16, versículos de 8 a 10. Agora, lendo para vocês a parte de Salmos que foi usado em 1 Crônicas 16, de 8 a 10, para vocês verem a semelhança. Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele. Falem a todos de suas maravilhas, exultem em seu santo nome. Alegrem-se todos que buscam o Senhor. Salmo 105, de 1 a 3. Toda a terra cante ao Senhor, proclamem todos os dias a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, cantem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. 1 Crônicas 16, de 23 a 25. Cantem ao Senhor um cântico novo, toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem o seu nome, proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a glória entre as nações, contem a todos as suas maravilhas. Salmos 96, de 1 a 3. Ele está usando parte dos Salmos e daí ele vai continuar com a sua própria história ali. Isso é importante a gente entender no contexto, porque o salmo ele é individual de alguém que fez para uma certa época. A pessoa escrevendo cântico com certeza sabia de cor esta parte dos salmos, mas não queria usar o salmo todo. O que ele fez? Colocou a parte de um salmo, a parte de um outro salmo e formou um novo salmo, um novo cântico. Isso era muito usado naquela época. Isso nos leva a entender que a gente também pode usar os salmos dessa maneira, não é? Agora, continuando a comparação no mesmo capítulo de Crônicas, 23 a 33, vai comparar com Salmos 96, de 1 a 13. O refrão introdutório é comum a vários salmos. Então, ele começa assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. 1 Crônicas 16, 34. Então, colocando aí na tela para vocês os outros salmos que dizem a mesma coisa. Salmo 106, 1. Seu amor dura para sempre. Salmos 107, 1. Seu amor dura para sempre. Salmos 118, 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. E assim vai em Salmos 118, 29 e também em Salmos 136, 1. Aí, nesse caso, eu não sei qual dos salmos essa pessoa copiou, mas
faz parte de um desses salmos. Quer dizer, a pessoa não está usando todo o salmo, mas uma porção dele. Observe o que está escrito em 1 Crônicas 16:37, em que apenas a porção de um salmo foi usado nessa parte aqui. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todo o povo disse em alta voz, amém, e louvou o Senhor. Aqui encerra a parte do salmo e vai começar a fala da própria pessoa que está escrevendo crônicas. Davi providenciou que Asaf e seus parentes levitas servissem continuamente diante da arca da aliança do Senhor e cumprisse seus deveres de cada dia. 1 Crônicas 16, 36 e 37. Aí nós vimos 3 exemplos do próprio povo israelita usando o salmo em suas falas pessoais, em suas orações, em seus cânticos, etc. Agora, todos vocês conhecem Jonas, aquele que foi engolido pelo peixe, né? Então, nós vamos ver que Jonas, ele fez uma oração. E nessa oração, nós vamos ver que Jonas está citando partes do Salmo em toda a sua oração, exceto o primeiro e o último versículo. Mas toda a sua oração, ela é citada do Salmo, e eu vou ler para vocês. Tenham paciência, que é muito bonito. Jonas começa a sua oração dizendo: E disse, em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, gritei da terra dos mortos, tu me ouviste. Jonas 2:2. Que Jonas tirou isso de qual salmo? Em minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu a minha oração. Salmos 121. Agora, seguindo com Jonas 2:3, ele vai dizer na sua oração: nas profundezas do oceano me lançaste e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram. Fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Agora vamos ver os salmos que Jonas tirou essas palavras. Tu me lançaste na cova mais funda, nas profundezas mais escuras. Tua ira pesa sobre mim, uma após outra. Tuas ondas me encobrem. Interlúdio, Salmos 88, 6 e 7. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Salmos 42, versículo 7. Voltando em Jonas novamente, então eu disse: tu me expulsaste da tua presença, e no entanto olharei de novo para teu santo templo. Agora o salmo em que Jonas retirou essas palavras: apavorado clamei, estou separado de tua presença. Mas ele ouviu a minha súplica por misericórdia e respondeu ao meu clamor por socorro. Salmos 31, 22. E Jonas continua, Jonas 2:5, afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Agora os salmos sobre Jonas 2:5. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até meu pescoço. Salmos 69:1. Os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Salmos 18, versículo 4 e 5. Afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus,
me resgataste da morte. Jonas 2, versículo 6. Agora vamos ver a comparação, são 2 salmos checando com Jonas. A morte me envolveu com suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Salmos 116, 3. Meus inimigos recuaram, tropeçaram e morreram diante de tua presença. Salmos 9, 3. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Salmos 33. Jonas 2,7 vai checar com vários salmos. Vamos ver. Quando a minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Jonas 2,7. Quando estou abatido, somente tu sabes o caminho que devo seguir. Aonde quer que eu vá, preparam armadilhas contra mim. Salmos 142, 3. Lembro-me de tempos passados, reflito em todas as tuas obras e penso em tudo que fizeste. Salmos 143, 5. Em minha aflição clamei ao Senhor, sim, pedi socorro a meu Deus de seu santuário. Ele me ouviu. Meu clamor chegou a seus ouvidos. Salmos 18, 6. Agora, ouve a minha oração, escuta meu clamor. Salmos 88, 2. O Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa dos céus. Observa a todos com atenção. Examina cada pessoa na terra. Salmos 11, versículo 4. Agora voltando a Jonas, os que adoram falsos deuses dão as costas para a misericórdia de Deus. Jonas 2, versículo 8. E está batendo com Salmos 31, 6. Detesto os que adoram ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão. E cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Jonas 2, versículo 9, está batendo com Salmos 50, 14. Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizeram ao Altíssimo. E também com Salmos 26, 7, para entoar um canto de gratidão e anunciar todas as tuas maravilhas. Aí está um exemplo bem prático para vocês verem como é que Jonas usou muitas palavras, muitas formas poéticas de muitos salmistas para fazer a sua oração. E eu acho que isso vai responder à pergunta inicial. É que muitas vezes o salmo inteiro não vai corresponder à nossa situação, mas a gente pode usar certas partes do salmo para falar com Deus, porque toda vez que a gente fala com Deus, a gente deve estar abrindo o nosso coração como Jonas fez, não é? A gente deve estar falando para ele o que é que está acontecendo, não fazendo uma poesia propriamente dita, porque o salmo é uma poesia, mas a gente deve abrir o nosso coração e falar de filhos para pai, explicar para ele quais são as nossas preocupações, quais são as nossas dores, o que é que está acontecendo. Mas também nada de errado a gente pegar uma porção do Salmo e recitar algo que a gente gosta. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E assim por diante, muitas partes do Salmo a gente sabe de cor, porque a gente gosta muito, não é? Mas
A gente não deve simplesmente repetir o salmo para comunicar com Deus. A gente deve abrir o nosso coração para Ele, como Jonas está fazendo, usando partes de salmos. Jonas usou vários salmos e eu fiz questão de mostrar para vocês quantos salmos ele usou em uma oração, que é para a gente ver que usar os salmos dessa maneira é muito eficaz, mas melhor ainda é quando a gente usa os salmos e aquilo que está dentro de nós, confidenciar com o nosso Pai, falar para Ele sobre aquilo que a gente pensa, mesmo que seja algo que pode parecer abominável, algo pecaminoso, mas a gente vai falar com o Pai sobre isso e pedir direcionamento. A sugestão foi uma pergunta: como orar salmos, entendendo o contexto da época? O contexto da época é a gente entender como os israelitas estavam adorando a Deus, falando com Deus pessoalmente, e a gente entender que eles não estão ensinando a gente a orar. Isso aí é uma poesia, mas muitas adorações, muitas partes dos salmos podem sim ser usadas como orações. A gente tem que ter cuidado de ler o salmo todo, entender esse contexto, retirar aquilo que está ligado à história dos israelitas. Como eu já disse para vocês, as partes que não combinam com a palavra de Deus, como aquela que eu li no comecinho para vocês, aí a gente vai trazer para o nosso contexto. Não orar dentro do contexto histórico dos israelitas. Não, a gente tem que orar dentro da nossa realidade. E como fazer isso? É usando essas partes, é observando esse exemplo que eu dei dos Jonas, esse exemplo que eu dei do próprio rei Davi, usando partes dos salmos em crônicas. Isso é totalmente legal. Mas a gente tem que sempre estar abrindo o nosso coração para Deus e não orando no contexto exatamente histórico. A gente tem que saber fazer essa separação. O que é histórico, pertencente aos israelitas, deixa para eles. Mas aquilo que a gente pode usar para orar, para falar com Deus, para glorificá-lo, para adorá-lo, para colocar os nossos problemas alinhados numa sequência correspondente a ele, sim, aí nós devemos usar os salmos, mas sempre tendo muito cuidado para a gente não usar os salmos de uma maneira em que nós vamos pecar. Espero que vocês tenham gostado do nosso Gotas de Luz de hoje. Eu agradeço imensamente a pessoa que me mandou essa sugestão. Que Jesus te abençoe abundantemente, para que você tenha mais intuições maravilhosas como esta e me mande toda vez que puder. Muito obrigada a todos vocês. Se alguém quiser que eu fale sobre algum assunto, pode me mandar uma mensagem que, se tiver ao meu alcance, eu falarei sim, com muito prazer. Que Jesus nos abençoe, que Jesus abençoe o nosso coração, abençoe a nossa família, o nosso lar. Que Jesus coloque uma parede de proteção à nossa volta, para que a gente esteja imune de todo o mal, de todo o pecado, para que a gente continue no caminho da bênção, no caminho da luz, no seu caminho, que é o caminho, Jesus, que leva para Deus. Amém. Bom dia, meus irmãos, e muito obrigada, muita paz no seu coração. Amém.